Olá, saudações, meus amores. Boa noite a todos, boa noite a todas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao projeto Na Luz de Sananda, Mateus e convidados. Hoje, nossa convidada especial é a nossa Light Commander da Luz, nossa amada Beth, né, que tem toda uma trajetória conosco aí nesses trabalhos espirituais e sentir no meu coração, né, de estar convidando pessoas que têm essa conexão forte com Sananda. E a Beth tem uma história linda para contar para a gente sobre essa conexão. E seja bem-vinda, meu anjo. Gratidão pela oportunidade. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, com o seu público, com essas pessoas lindas. Maju, Yara, Almi, Manuela, boa noite a você, Matheus. Obrigado demais por esse convite. Uma delícia poder vir falar sobre minha conexão com a Sananda, que é a conexão maior que eu tenho na minha vida, desde que eu me conheço aqui nessa experiência terrena. Né? Ele que é meu companheiro de todas as horas. É isso. E aí, esse ser que está muito conectado conosco, justamente por ele ter abrangido todas as dimensões, né? Ele traz essa consciência do divino, essas qualidades divinas, e também tem a consciência da vida que teve na Terra, né? E isso faz dele essa sabedoria tão completa junto a nós, por entender o nosso aspecto humano também, né? E as várias questões que a gente tem, né? Por estar encarnados, por estar aqui vivendo nessa vida humana. Então, ele também está no nosso auxílio com toda essa empatia e essa compreensão profunda da humanidade que passou também quando aqui esteve, né? Por isso que ela é uma conexão tão forte para nós. Com certeza. E o que eu acho mais lindo é que a conexão dele conosco, com a humanidade, transcende as religiões. Né? É independente de tudo isso. Porque a minha conexão maior, inicial, foi quando eu ainda estava no catolicismo, né? Eu nasci em família católica, fui Eu criada também. em colégio de freiras, e nós éramos católicos praticantes, nós íamos à missa todos os domingos. E eu me recordo, de nova ainda, né? Estar no momento do ofertório, né? Ajoelhada, e sempre a minha conversa com ele era assim: fazei o meu coração manso e humilde, semelhante ao vosso. E isso eu repeti durante todas as missas que eu frequentava. E esse era o meu grande desejo da alma, era ter um coração manso e humilde. Isso eu fui levando vida fora, né? Esse pedido, esse desejo do meu coração. E aí, são muitas histórias que eu tenho com ele, né? Porque a nossa conversa, que é uma conversa diária, constante, né? A presença diurna, noturna, nas Full time. tardes fora das nuvens. É o quê? É full time, né? 24 horas. É full time. Gente, é incrível, é full time. Você disse a palavra certinha. É full time. Tudo me acontece, é a ele que eu recorro. Se eu tenho que agradecer, é a ele que eu agradeço, né? Se eu tenho que conversar, se eu tenho que pedir, se eu tenho que orar, se eu tenho que qualquer coisa na minha vida é com ele. É o tempo inteiro, minha filha dá risada, né? Um dia ela disse assim: minha mãe, você não deixa ele em paz, você não deixa ele respirar. Ai, ai. Mas assim, sabe? É essa conexão maravilhosa que eu sinto. Né? Então, eu passei pela Igreja Católica, depois eu saí, passei por outras religiões, mesmo estando, por exemplo, eu passei uma época na Seitonoye, né? Que tem uma origem oriental e tal. Aprendi muitas coisas lá. E lá não tinha esse aspecto cristão, mas lá também eu estava com ele.
né? Porque ele fazia parte da minha vida. E eu via todo mundo orando, né? Para todos os santos, para Santa Bárbara, para São Cosme, para, sei lá, São Jorge, que eu sou do dia de São Jorge, né? Mas a minha conexão era com ele, então eu conversava era com ele mesmo e acabou. Conexão Aí direta. chegou, pois é, cheguei na doutrina espírita e continuei nessa conexão com ele. E eu sinto a presença dele, é muito constante na minha vida, muito. Então, todos os dias, antes de dormir, eu dou boa noite a ele e dou tchau, né? Dou boa noite e dou tchau porque a gente vai se encontrar, que eu digo assim, a gente vai passar a noite junto lá na nave, né? É ele e o Asta. São meus dois companheiros de noite. E se eu for para Telos, para Dama ou para qualquer outro lugar, eu sei que eu estou na companhia deles dois, né? Pelo menos na energia deles dois, essa conexão desse trio do qual eu faço parte. Mas tem umas histórias muito interessantes, né, de minha conexão com ele, que uma vez entraram dois miliantes na minha casa. Durante a noite eu estava dormindo e os meus Caramba. filhos estavam com o pai em outra cidade, então eu estava sozinha em casa. E entraram esses homens no meu quarto, né? Eu estava dormindo e a luz se acendeu. E eu me recordo perfeitamente do momento. Então, eu acordei com a luz sendo acesa, só que eu fingi que eu estava dormindo, né? E no mesmo momento, o meu pensamento, tudo acontece simultaneamente, né? A luz acende, eu acordo e eu entro em conexão com ele, né? Uhum. Porque ali naquele momento eu pedi ajuda, né? E eu fui retirada, literalmente. Eu fui retirada, eu não vi nada do que aconteceu. Né? Eles entraram, claro, eles achavam que não tinha ninguém em casa, então eles se assustaram também, né? E saíram do quarto, mas levaram algumas coisas da casa. Eu não ouvi nada, porque eu fui teletransportada para o centro Uau. espírita que eu frequentava na época. Né? O centro espírita era uma casa antiga, tinha um corredor largo, que terminava numa escadaria, e ali era a livraria, né? A biblioteca e a livraria. E eu entrava e ele me recebia de lá para cá. E eu não o via na forma física. Eu o via em plena luz. Né? Eu só enxergava a luz. Uau. Mas eu sabia que era ele. E ele me abraçou. Então, ali eu tinha certeza que eu estava segura. Né? Então, assim, foi um pedido de atendimento imediato. Né? Tão imediato que quando eu retornei, eu não posso dizer quanto tempo se passou, né? Eu sei que quando eu retornei, eu não sabia o que estava acontecendo na casa, eu não sabia se ainda haviam pessoas lá, eu não sabia se já tinham ido embora. E aí, é claro, o nosso corpo físico reage a todas essas emoções. Além do meu coração estar saindo pela boca, eu precisava fazer xixi. O medo acima do xixi, não tem jeito. Uhum. É que é o órgão do medo ali, a bexiga e essas regiões ali. Né? Não é isso? Então eu precisava me levantar. E eu me levantei e fui até o banheiro, mas porque eu me senti segura. Né? Eu sabia que eu não teria voltado se ainda tivesse correndo algum risco. Né? Pela confiança que eu tinha no processo, no amparo, na proteção que ele me trouxe. Então, isso me deu ainda mais confiança, né? Me deu ainda mais amor, né? Conexão com ele. E na minha casa tinha uma imagem do coração de Jesus. Vocês conhecem a imagem do coração de Sim, Jesus? Sagrado Coração de Jesus.
É linda, né? Sim. Então, essa imagem fazia parte lá da minha casa. Coração na mão, né? Ele tem o coração na mão aqui. Tem um coração, né? E aí, essa imagem, ela foi entronizada. O que é entronizada? O padre vai e coloca aquela imagem na casa, né? E entrega a casa àquela consciência, né? Então, o coração de Jesus ele foi entronizado na minha casa quando os meus pais se casaram, né? E Uau. quando eu me casei, que eu fiquei morando na mesma casa, o padre foi lá benzer o coração de Jesus, né? Porque era outra família que ia morar. E Uhum. aí eu vi a minha mãe durante minha vida inteira orar diante daquela imagem, né? Do coração de Jesus. E quando eu me tornei espírita, não sei se vocês sabem, mas o espiritismo não tem imagem, né? Eu fui de um extremo ao outro, né? Onde eu rejeitei todas as imagens. E eu olhava para aquela imagem e disse, olha, minha mãe fica rezando para essa imagem, né? Ok, era uma imagem bonita e tal, tinha toda uma história na minha família, mas eu acreditava que ali não existia a consciência. E já mais para frente, já mais recentemente, eu entendi que não é o fato de ser imagem ou não ser imagem, sabe? Isso tudo são conceitos e preconceitos, né, que a gente institui. Então, se eu era católica, eu acreditava. Eu me tornei espírita, eu não acredito mais. Tudo Né? pensa, né? Base de crença. Tudo bem também, né? Naquele momento era o que eu vivi, foram as minhas escolhas e tal. Mas aí, quando a gente vai expandindo a consciência, a gente vai trazendo para a nossa realidade uma outra compreensão das coisas, né? E aí eu vi o quanto aquela imagem tinha um potencial energético imenso por todos os anos que a mamãe orou. É o quantum, né? Aquela imagem, ela estava Quantum, imantada, que foi colocado ali, né? Eu comecei a entender esse conceito de energia e de quanto a vibração impregna as coisas. Né? sim. E ali era uma impregnação de amor. Porque a minha mãe, ela não orava com dor e sofrimento, né? Não eram preces de dor, eram preces de bênçãos, né? De Uau. agradecimento, né? De entrega. Então, isso tudo estava impregnado naquela imagem e na minha casa. Né? Então, minha casa refletia toda essa impregnação de amor que estava ali, não só na imagem, mas em todo o contexto. Então, eu trago isso porque a gente, muitas vezes, se limita, né, nos nossos preconceitos, nas nossas crenças, e não se permite viver uma coisa mais expansiva, né, uma verdade que está sendo ali vivenciada, porque a gente simplesmente rejeita. Né? Então, E tem a questão também, né, Beth, que desculpa, vem dessa estrutura da religião, do processo da sua mãe, foi muito do que trouxe para você essa conexão com ele, né? E aí a gente entender também que a gente está entrando numa nova consciência, uma nova energia, mas nem tudo que era movimentado antes não pode ser aproveitado, né? E compreendido é nessa isso, nova energia. Então tem muitas justo, coisas que os nossos ancestrais faziam que tem uma força espiritual muito grande também. E quando a gente começa a entrar sim, nesse processo de despertar, às vezes a gente fica, não, tudo que faziam antes não não serve, vale. não vale, né? Só que a gente consegue, com a nossa nova consciência, olhar para aquilo e pegar o que tem de contribuição também no que era construído, porque por mais que a religião ela tenha um certo ponto que ela chega, que ela começa a te deixar limitado naquele ponto, né? Você vai até ali, só que dentro daquilo tem muita contribuição.
Dentro daquilo tem muito ensinamento antigo, tem muita coisa estruturada, tem muita coisa com base energética, com quanto energético, como você falou, que a gente faz um reaproveitamento, né, daquela base que a gente recebeu. É um ressignificar, na verdade, né? Você vai utilizar da tua forma, da tua maneira, mas é olhar sem esse preconceito e esse extremismo, né? Porque a gente sabe, quando a gente vai para um lado totalmente ou para outro totalmente, a gente está experienciando os extremos. Chega um momento que a gente vai entrar no centro, no equilíbrio disso. E aí você pega a velha energia, a estrutura das religiões e traz para esse novo conceito aquilo que teve raiz mesmo de Jesus na época, aquilo que realmente recebeu um cristianismo puro, uma estrutura que está dentro dos conceitos do amor e daquilo que a gente está vivendo agora, né? O quanto a gente tem que estar aberto para olhar e analisar sobre um ponto de vista sem pré-determinações, sem pré-conceitos mesmo. É lindo isso. E aí você pega a estrutura religiosa da tua família e integra aquilo que tinha muito amor ali, que tinha muita base da tua estrutura, né? Ainda se conecta com isso, né? E traz esse pilar espiritual para a tua casa e para a tua vida espiritual. Você pode desenvolver agora conexões estelares, comandos, vários níveis universais, mas a base do pilar ali, da estrutura da conexão da sua mãe com o coração de Jesus, sempre vai ser o alicerce do teu processo espiritual. Isso que é lindo. Sim. Porque, assim, eu fui apresentada a ele na Igreja Católica. Então, ali foi que eu comecei a ter consciência dessa conexão, né? Não foi quando eu cheguei na minha consciência de nova era. Foi quando eu estava lá, né? Quando eu estava criança, né? Quando eu estava adolescente, quando eu estava crescendo, quando eu estava indo na missa, quando eu me ajoelhava na hora do ofertório. Foi ali que tudo começou. E isso eu só vim trazendo mais para a consciência. O que eu vejo, às vezes, é que quando a gente se espiritualiza, né, a gente tende a rejeitar tudo que a gente viveu. Né? Como eu fiz quando eu cheguei na doutrina espírita, eu rejeitei o que eu vivi lá no catolicismo, acreditando que aquilo tudo era errado. Depois, eu saí de dentro dessa bolha que eu tinha me colocado, e aí eu expandi e consegui agregar tudo que eu tinha vivido como experiência. E hoje eu olho para tudo e vejo as contribuições que foram na minha vida. Então, hoje eu vivo full time com ele porque começou lá atrás. Né? Não foi porque começou agora. Eu não conheci Sananda, eu conheci Jesus. Né? Então, eu não sabia nem quem era Sananda. Depois teve um upgrade aí, né? Fui conhecer muito depois. Então, é muito gostoso. Quando hoje eu recebo da energia dele, né, e trago canalizações que ele assina, isso me imobiliza muito, assim como Mãe Maria. Né? Minha mãe era devota de Nossa Senhora, e tanto a minha avó quanto minha mãe e minhas tias, elas eram filhas de Maria. Né? Elas faziam parte da congregação de Maria, né? Elas tinham uma faixa que botava aqui com uma medalha no peito, sabe? Da congregação mariana. Então, eu vivi, né, a minha infância, tudo isso, né? Essa conexão com a Maria na minha casa, rezava o mês de Maria. A gente fazia a ladainha 31 dias. E eu me lembro disso. Né? Então, assim, essa conexão com essa consciência, né, da Mãe Maria estava lá na minha infância. Né? Minha mãe era devota de Nossa Senhora das Graças. Né? Tinha a imagem de Nossa Senhora das Graças na minha casa, para a qual ela também orava todos os dias. Minha mãe era muito religiosa, mas minha mãe não era uma pessoa fechada dentro dos próprios conceitos, sabe? Ela era uma pessoa mais aberta.
É, e ela nunca foi impositiva. Então, da minha família, eu fui sempre a ovelha negra, né? Aquela que A ovelha saía. arco-íris. É arco-íris agora. Aquela que saía dos padrões da família. Então, eu saí da doutrina, da religião católica, fui buscar outros caminhos, né? Cheguei na doutrina espírita, eu nunca ouvi uma crítica, eu nunca ouvi uma palavra que fosse de julgamento com relação a isso. Eu saí, eu fui Uhum. livre para viver todas as minhas experiências, como até hoje. Ninguém da minha família me diz que eu estou errada, nem que eu estou certa, nem que eu isso, nem que eu aquilo. Né? Porque nós somos livres dentro da nossa família para seguirmos, né? Embora Uhum. sigamos o que o outro não segue, né? O diferente que o outro ainda não conhece, mas ninguém se mete nem dá palpite. Eu acho que está muito relacionado a nós mesmos, né, Beth? Como tu sente isso com relação a você não se questionar ou se julgar ou ter dúvidas internas que possam estar recebendo isso no teu campo. Eu acho que quando isso está muito claro no teu campo energético, na tua estrutura, o outro, mesmo que pense ou que queira trazer alguma coisa, parece que não você não recebe, né? Porque você não está Não, vibrando aquilo. Então, porque você está muito clara naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que você pensa, e isso é leve, você é quem você é de uma forma leve, que você também, eu tenho certeza, né, que não bate de frente com a estrutura, né, familiar, com as crenças deles. Então, quando a gente não impõe, não bate de frente, não mexe dessa forma, é que não tem essa reação contrária também, né? Porque muitas vezes é eles se sentirem inferiores ou se sentirem ameaçados por essa pessoa diferente que faz uma reação psíquica de ataque, de certa forma, às nossas crenças, né? Só que quando a gente está muito no amor, assim, na aceitação, acho que nosso campo não recebe mais isso, né? De ninguém, na verdade. não recebe. Na verdade, você trouxe essa questão, e essa questão ela é muito importante para que a gente perceba o trajeto que estamos fazendo na vida, né? Aquilo que a gente está realmente vibrando. Eu nunca recebi crítica de ninguém, nem de amigo, nem de conhecido, nem de família. Ninguém nunca veio questionar o meu trabalho, nem o que eu Não tem falo, hater, nem o né, que. Beth? Não quer? Não tem hater, né? Não tem, não tem, sabe? E um dia eu estava no canal de alguém, que eu já não me recordo, e aí a pessoa me perguntou assim, o que era que eu fazia com as críticas, né, ao meu trabalho que eram postadas na internet. Aí eu parei para pensar e eu disse assim, crítica, não tem crítica. Eu acho que uma vez eu vi uma mensagem que foi tipo um sarcasmo, né? Sim, Mas para um mim certo deboche, assim. mas isso para mim é tão natural que aconteça, porque nós não somos obrigados a pensar iguais. Uhum. Todos pensamos diferentes. E se eu quero ser respeitada, né, eu tenho que respeitar a posição do outro. Né? E ele tem o direito de não acreditar, né, de não estar, Total. de não me achar uma pessoa coerente, né, ou de emitir qualquer crítica ou julgamento. Né? É o estágio Sim. dele. Né? E quem sou eu para julgá-lo? Né? A Se gente é ele muito, está. tá muito sustentado em que a nossa verdade seja aceita, né? Que seja reconhecida, que todo mundo viva isso. É muito uma estrutura que pode estar relacionada à nossa estrutura de buscar aceitação mesmo, é um processo do ego, né? E muitas vezes tem a ver com esse movimento da gente ter vindo para cá e perceber ou ter medo um pouco dessa rejeição, né?
e desse não Isso. pertencimento, dessa diferença que a gente tem perante os outros. E aí está muito sempre relacionado ao nosso interior, né, Beth? Com certeza, com certeza. Então, assim, como não há uma rejeição da minha parte, talvez eu não receba de volta, né, rejeição da parte das outras pessoas. Uhum. E isso flui de uma forma muito natural, né? É muito tranquilo. Eu me lembro que eu disse assim para a pessoa que estava comigo, eu disse assim, quem não quiser ouvir o que eu tenho que dizer, não precisa ficar no meu canal. Não Exato. precisa ouvir, não Não é precisa obrigatório. assistir. Hoje as redes sociais estão aí, né? A gente, por exemplo, a gente está lá no Instagram, aparece todo mundo que está ao vivo lá em cima. Eu escolho quem é que eu quero ver, quem é que eu quero assistir, quem é que eu quero ouvir. No YouTube é a mesma coisa, a gente é avisado, se a gente está inscrito no canal, a gente é avisado que fulano entrou ao vivo. Né? Então a gente vai lá assistir se a gente quiser, se a gente não quiser, a gente não assiste. Então não tem ninguém obrigando ninguém a fazer ou a ouvir ou a presenciar o que não quer. Né? Então, Exatamente. assim, a gente precisa começar a trazer para a nossa vida que tudo são escolhas e que a gente está fazendo aquilo que a gente está escolhendo naquele momento. É só apertar o botão e sair. Qual o problema? Ah, os loucos estão falando. Ok, sai, vai assistir alguém que tenha ideias mais coerentes com a sua, né? E Exato. aí as coisas fluem, funcionam, né? A gente ouvir algo que não faz sentido para a gente não leva a gente para um espaço de expansão. Muito pelo contrário, leva a gente para um espaço de contração. E o espaço Uhum. de contração é um espaço no qual o amor não se faz presente porque não tem espaço ali. Né? Não tem vazio para o amor preencher, porque ele está tão preenchido de conceitos, preconceitos, crenças, né? Tudo tão arraigado que há um bloqueio natural. Né? Natural, Uhum. não natural, né? Porque o natural é que não haja bloqueio, é que o amor chegue. Mas, assim, existe esse bloqueio que a gente foi condicionado, que a gente se acostumou, e por isso a gente não se permite, né, receber desse amor que está aí no ar. E aí eu tenho um outro episódio com Sananda que foi muito interessante. Esse eu não comentei muito, não. Acho que eu comentei muito em off. Eu estava num curso com a Marise, da Medical, né? E a Marise estava lá no Rio de Janeiro. Foi quando eu a conheci pessoalmente, né? Estávamos lá no processo da Medical. Se não me engano, era o nível 3, que é o canalização. E eu estava lá na maca, né? Eu vou para esses processos, gente, e esqueça que ninguém consegue conversar comigo, porque eu fico nos processos. Eu deito lá e acabou. A mulher não serve para nada, né? Eu desligo. E aí estava eu lá na maca, deitada e tal, e a Marise veio, trabalhando os campos das pessoas, naquele momento ela estava com a energia de Sananda, né? E ela pegou os meus pés, fez uma menção como se ela estivesse lavando e depois enxugando com os cabelos. E ali a minha memória voltou no tempo, né? Quando eu estava com ele. Tem uma cena do Evangelho onde ele está na casa de Lázaro. Lázaro tinha Uhum. dois irmãos, né? Marta e Maria. E a Marta estava cuidando da casa, cuidando da comida, né, dos afazeres, era aquela que fazia a coisa acontecer, né? E a Maria estava com ele, conversando, né, aprendendo as coisas e lavando os pés dele. Né? E essa personagem era um dos meus fractais, né? Foi uma das minhas experiências aqui no planeta, quando eu estava Uhum. lá lavando os pés dele, perfumando, né, e enxugando com os cabelos. Então,
essa cena ela foi muito forte para mim, né, nesse momento que eu recebi. Depois eu conversei sobre ela com a Marisa e tal. E quando me chegam essas informações, eu ainda tenho uma certa dificuldade em passar adiante essas informações, né? Aí a gente vai para as nossas questões de crença, né? O quanto ainda eu tenho crenças que não me permitem me colocar nesse lugar, né? De ter vivenciado essa experiência com ele e de ter podido compartilhar, né, da energia dele enquanto humana, né? Os dois no estado humano, né? Eu acho que nesses momentos eu sou levada para um espaço meu interno de não merecimento, Sim. A gente tem isso forte em não alguns é? pontos. Uhum. Isso é muito interessante, porque leva a gente mesmo para esse espaço, né? Eu já tive outras informações que eu também tive muita dificuldade de assumir e de aceitar, Muito bem. e até de falar, de trazer a público, né? Porque são coisas que a gente diz assim, porra, será que é mesmo? Né? Será? Né? Será que não sou eu que estou fantasiando? Será que não é meu ego, né? Que Uhum. quer que eu Um esteja holograma. nesse lugar, né? E aí a gente se desmerece. Sim. Mas quando chegou no Câmaras 2 lá em Chapecó, eu não sei se Uau. você presenciou, a Marisa estava de novo, né, com o Sananda, e naquele momento, né, eu estava lá com o Astra, mas era eu, na hora que eu o abracei, né, na figura da Marisa, né, e eu chorei compulsivamente, Eu vi. porque ali, aquela energia, ela me penetrava, né? Ela se unia ao meu campo, e era um campo só, né? E ali ele me confirmou, né, das nossas histórias pregressas, né? Dessa conexão que vai muito além de eu ter estado numa igreja católica e frequentar a missa e na hora do ofertório me ajoelhar e pedir por um coração manso e humilde, entende? É uma É, memória de muito antes, de de muito antes. antes, e é uma memória E de provavelmente luz. sua mãe também, né? Sim, sim, Pela possivelmente conexão sim. tão forte que ela tinha com eles, né? Sim, sim. A minha mãe era uma pessoa ao Geralmente encarna em concurso. grupos parecidos, né? Então ela deve ter já encarnado em grupos com você, né? Possível. Minha mãe era uma pessoa assim, ao concurso, sabe? Era a pessoa mansa e humilde de coração, era minha mãe. Minha Que mãe era lindo. aquela pessoa que o que a mão direita dava, a esquerda não sabia. Né? Nós íamos saber de muitas coisas que ela fez, com o parco salário que tinha, né? As pessoas todas que ela ajudou depois que ela morreu, né? Que as Uhum. pessoas vinham agradecer. Ela era calada, não se queixava, eu nunca vi minha mãe se queixar. E já nos dias da morte, né? Pouco antes dela ser hospitalizada, ela já não queria mais comer, ela não queria mais tomar banho nem nada. Ela passou uns dias na minha casa, eu e minha irmã estávamos alternando, né, dando atenção a ela. Mas minha mãe nunca disse um palavrão na vida. Então, a queixa dela era assim: comida não, por favor, comida não. Então, Não queria comer. não, eu saía do trabalho, ia em casa meio-dia para dar alimentação a ela, porque ela só comia comigo ou com Maria Helena, né? Então,
Eu ia e voltava, eu ficava exausta, porque eu ia trabalhar, e aí eu voltava, e depois eu ia de novo, depois eu voltava de novo, para poder dar alimentação a ela, porque ela só comia com a gente. Então, quando Maria Helena não estava, era comigo, né? Maria Helena também nessa Uhum. época já trabalhava, mas era assim. E ela dizia assim: minha filha, eu não quero tomar banho, não, minha filha, não quero, não, minha filha. E aí a gente dava um banho de asseio, né? Fazia uma tapiação sem precisar botar ela dentro debaixo do chuveiro. Mas era sempre assim, com muito carinho, com muito cuidado, com muita uma fala mansa, sabe? Então, Uhum. eu tive esse exemplo de mãe, né? Uhum. E posso dizer que eu fui muito feliz com a mãe que eu escolhi. Que lindo, que lindo. E isso tem muita energia de Mãe Maria, né? Tem, Mãe Maria tem. é justamente essa energia de amor, de doçura, de pureza, de mansidão, sabe? É aquela energia que chega e já te acalma, assim. Você que é canalizadora, né, mais profundo dela. Eu já canalizei algumas vezes, mas eu sei que você tem uma conexão mais forte. E eu tenho uma conexão emocional muito grande com Maria. Eu sei que eu também estive nessa encarnação, tive esse contato com eles também, e antes ainda, com certeza eu e você, né, já tivemos contato com eles antes deles virem para cá, inclusive, né? E Sim, nesse processo, de ver algo sobre ela, de ver o nome, de ver uma imagem, de receber qualquer questão relacionada a ela, já trazer essa emoção, já me deixar me levar para o coração, sabe? Automaticamente, assim. Então eu vejo que atualmente há muito essa questão de ser um fractal dela mesmo, sabe? Por conta dessa energia. Essas mulheres que têm essa característica, né? Está muito relacionada a essa proximidade. Porque a gente sabe também que quando a gente se conecta em fé muito com aquele ser, no caso dela era essa devoção, a gente isso, vai com características daquele ser com quem a gente é devoto, né? isso, É um tipo de ancoragem que a gente faz, é um tipo isso. de fusão, né, que a gente realiza com esse ser. Eu E é sei mesmo. porque nas mais diferentes fusões que a gente faz nos nossos trabalhos, quando eu estou com Yoronashi, por exemplo, ou quando eu já estive como Sananda em outros momentos, a gente fica diferente. A gente adota características daquele ser. É como Sim, fazer um download de informações, de dados, que aquilo é processado pelo teu é, corpo e pelo teu ser naquele momento. Eu acho isso magnífico, essa experiência da vida, é, da espiritualidade ser esse canal de trazer qualidades, características divinas para a nossa experiência, né? E esse eu acho que é o plano maior da espiritualidade, desse humano que entra em contato com esses seres divinos e faz essa fusão, essa troca de informações e recebe esses dados e vai processando o divino no corpo humano, né? com certeza. Não tem É isso como que a gente está fazendo, né, Beth? isso. Não tem como a gente receber uma canalização dessa e a gente ficar igual. Não tem, porque a gente é envolvido Uhum. pelaquela energia. Gente, quando eu comecei a canalizar, eu chorava tanto, e às vezes ainda choro muito, né? Quem assiste e me acompanha sabe que eu sou uma chorona já de carteirinha. Eu acho E, lindo. gente, a Uhum. gente é É real. tomado por uma emoção, né? Que não é emoção física, não é emoção do humano, é muito além disso. Eu tenho um trabalho que é Conexão com Mãe Maria, às sextas-feiras, às 18 horas. E nessa última sexta-feira eu fiz às 20 horas. Gente, eu fui tomada por uma emoção tão grande da Mãe Maria na canalização. E ela só dizia assim: filhos, brilhem, 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 brilhem. E isso repetia, isso ia me tomando assim, sabe? De uma, Uhum. de uma, Esse de uma brilho vai expandindo. frequência de luz tão grande. Não tem como a gente sair dali sem todas as nossas células, sem todos os nossos campos estarem alterados. Não tem, não existe, porque a gente é tomado
né? A gente é envolvido naquela frequência, senão a gente não traz a mensagem. E o que eles falam é que a gente precisa cada vez estar mais atento a nós mesmos, à nossa frequência. Porque quando a gente faz uma canalização, a gente traz a energia deles através das nossas palavras. Eles são como nós somos tradutores, né? Nós fazemos uma tradução de um bloco de informação energética para palavras, para que outras pessoas possam compreender o que está sendo trazido. Então, a nossa responsabilidade maior nesse processo são as palavras que nós estamos usando, para que a gente não as mescle com as nossas crenças, com as nossas limitadoras crenças, entende? Que a gente consiga trazer a mensagem da forma mais limpa possível, mais pura possível, né? A vibração de maior luz, do maior quantum que está sendo trazido ali. Esse é o papel do canalizador. O canalizador, ele não é um simples objeto de canalização. Como o nome diz, ele é um canal, né? E como canal, ele tem a parte dele, ele tem a responsabilidade dele, porque tudo que a gente está trazendo está indo para o outro, impactando o outro, né? Informando o outro, trazendo clareza, né? E não devemos permitir que as nossas canalizações tragam confusão para o outro, traga desassossego para o outro, né? Que incite as suas dores e os seus sofrimentos. Que isso a terceira dimensão sabe fazer muito bem, né? Já está cheio disso. E nós estamos craques em nos manter nessa frequência. Quando a gente recebe uma canalização de consciências iluminadas, é para a gente sair dessa frequência. É para a gente ir para um patamar acima, para a gente vibrar acima, para a nossa consciência expandir um nível acima. Não é para manter a gente aqui, é para manter a gente cá. Leva a gente para cá e mantém aqui. Traz então, isso para baixo. Né? Isso. E a responsabilidade de quem recebe a informação é permitir que aqueles códigos de luz que foram trazidos possam ser integrados ao seu sistema, para que ele possa levar adiante. Porque vou ser muito clara com vocês aqui, eu também me coloco nessa situação. Nós estamos muito imediatistas. E como imediatistas que somos, nós queremos resultados imediatos. Como a gente não tem um resultado imediato, a gente passa de um canal para o outro, de uma canalização para outra, de um vídeo para o outro, de uma live para outra, sem integrar o que recebeu. Vocês estão aqui, vocês estão recebendo uma série de códigos. Esses códigos, eles estão ativando vocês. Vocês estão sendo ativados nas suas memórias estelares, no seu DNA está sendo alterado. Todos os seus sistemas estão sendo transformados neste momento. Dá um tempo, gente, para integrar isso. Dá um tempo, né? Vê o que é que veio de mensagem que cabe para ser absorvida e ser manifestada na vida. Não adianta entrar por aqui e sair por aqui. Não adianta ficar aqui. O trabalho é aqui. É no coração. É no sentir. É no perceber. É no trazer para a vida cotidiana. Quando eu lá atrás pedi a ele que eu tivesse um coração manso e humilde, eu fiz uma trajetória buscando isso. Eu posso dizer hoje que eu tenho um coração manso. Talvez eu não seja uma pessoa tão humilde, mas mansa eu sou. Às vezes sou braba também. Eu posso confirmar, viu? Ela é uma fofura, gente. Dá vontade de esmagar ela. É tão fofa que ela é. Pois é, então assim, às vezes eu sou braba. Inclusive, semana que vem eu vou te apertar.
Pois é, semana que vem, sábado, dia 17. Na verdade, a gente se encontra dia 16, né? E aí a gente vai ficar juntos no final de semana, que vai Mais ser um uma evento. delícia, né? Lá no Câmaras Estelares, em São Paulo. E é uma delícia quando a gente está junto, né, Matheus? A gente Sim, consegue. São aquelas relações as quais a gente não precisa de muita apresentação, a gente não precisa tudo muito natural. de muito mimimi, tudo acontece, a gente se encontra e a gente já se conhece, porque a gente está aqui só se encontrando nesse corpo físico, a gente já se conhece, né? O Sim. Euronash mesmo, eu tenho uma afinidade muito grande com o Euronash. Uma das minhas primeiras canalizações públicas foi do Euronash, né? Ah, incrível. E é uma energia muito grande. Eu É dou muita forte. comunicação de comandantes, né? Não sei Você por tem uma quê. energia de Não sei. comandante muito forte. Eu acho que a gente teve muita vida, muita experiência no comando, né, de projetos, no comando de naves, no comando de estruturas. Então, tem essa frequência que facilita para que comandantes possam estar se comunicando através de nós, porque Sim, sim. cada um tem uma característica que é baseada no histórico, né, na Sim, estrutura genética e no registro acástico das experiências, né. Então, tem aquela pessoa que ela tem a estrutura mais relacionada a energias mais físicas, mais terra, né, mais isso. nessa frequência, outras que são mais da orientação, do processo mais sutil, né, da misericórdia, do perdão, enfim. Essas estruturas de comando são mais direcionamentos assim firmes mesmo, são chamados assim, são recrutamentos, né, que Uhum. chegam assim com uma força muito de recrutar as pessoas mesmo para ir para esse despertar e para quebrar essa barreira de frequência. E uma coisa que eu estava sentindo hoje, queria até perguntar para você sobre isso. Todos Fala. esses aspectos de cura que a gente está fazendo, todos esses processos de limpeza que a gente está fazendo, o quanto a gente precisa focar, direcionar, está me vindo muito forte nos últimos dias, assim, mais em subir para esse outro nível de frequência do que tanto a gente ficar tanto mexendo, tanto nesse processo de purificação, aí tem que limpar, 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 limpar. Claro que a gente tinha muita coisa para limpar. Agora, talvez a gente dá um pulinho ali para uma outra dimensão que, ok, esse fluxo energético diferente que vai vir já não vai dissolver todas essas questões, né? Que a gente está tanto buscando solucionar. E eu me percebo assim, eu entrei num processo nos últimos meses assim que é todos os dias puxando esses aspectos de purificação e de limpeza e dá um movimento de você ficar muito nessa dor, né? Muito nesses processos. E o quanto isso acaba vindo multiplicado com coisas que não é nem real, nem era questão que você tinha que estar olhando, enfim. Eu tô com o meu mental assim bem analisando esses aspectos que às vezes está mais como distração da gente olhar para aquilo que realmente devia estar olhando, ativar aquilo que realmente devia estar ativando, e está aqui meio que girando nesse looping de purificações eternas, que parece que nunca termina. Fala um pouco sobre isso, velho. É interessante esse processo, porque já há muito tempo eles trazem essa informação de que está na hora da gente parar de olhar para a lama na qual a gente estava caminhando e começar a olhar para a luz, né? A mensagem é sempre essa: olhe para você, olhe para a sua luz, acesse a sua luz, faça brilhar a sua luz, e todo o resto, né, se resolve, né? Entretanto, nós estamos ainda muito arraigados aqui à terceira dimensão, né? Esse final de ano e esse princípio de ano, para mim, foram momentos assim em que eu visitei muitas das minhas questões que eu achava que já tinham resolvido, já tinham sido resolvidas, né? Uhum. Entretanto, o que eu percebo é assim: a gente já deu um salto quântico que a gente consegue olhar para tudo isso e não se identificar mais. A Não gente sofrer mais consegue olhar sozinho. para tudo isso, né, e dizer, ok, ainda está aí, tá.
Vai soltar? Vai. Mas o meu foco não é soltar isso. O meu foco é brilhar. É me conhecer, me reconhecer. Quando eu faço isso, eu solto. Sem ficar presa lá. Se eu fico presa naquelas estruturas antigas, que voltaram porque precisa de cura, ok, voltaram precisa de cura, sim. Como é que eu curo? É lá, né, chafurdando aquilo tudo, né? Não, é me iluminando, né? É olhando a minha luz. Quando eu me ilumino, aquilo se dissolve e eu volto para o meu aspecto luminoso. Esse é um exercício que a gente só consegue fazer se a gente estiver na autoobservação, se a gente estiver na atenção e na intenção. Aí a gente se observa, reconhece, não se prende a isso, porque a gente já sabe que a gente não é aquilo. Isso é que é importante, né? A gente não é aquilo. A gente é luz. Se a gente é luz, o que a gente tem que fazer é brilhar, né? Aquilo foi uma história que eu criei em determinado tempo para viver uma experiência e que naquele momento foi importante. Ok, eu trouxe aquilo ali, aquele gancho, eu trouxe para essa vida, essa densidade que ainda estava aqui no meu campo, né? Por quê? Porque ela não foi curada, né? Eu ainda estou ressoando com aquilo. No momento em que eu olho, reconheço aquilo e vejo que não sou eu, que foi uma história, que foi uma experiência, eu posso dar o próximo passo, né? Isso não significa que em algum momento eu me irrite, né? Eu fique chateada, ou eu, sei lá, qualquer coisa dessas antigas que a gente está acostumado, né? Mas assim, é verdade, a gente vai lá, a gente está acostumado Claro, aí, né? A diferença é que a gente o vai mecanismo. agora consciente, olhando, ok, eu estou indo, né? Eu fui, eu visitei, ok, mas eu escolho não ficar lá, porque eu não sou isso. Então eu escolho não viver isso. E, gente, quanto mais luz chegar, mais a gente vai acessar. Então, existe uma romantização dentro do processo de ascensionamento do ser humano, que é que tudo vão ser flores e que a gente não tem que fazer trabalho nenhum, né? Tá, eu já sou um ser ascenso. Ok, você é ascenso, não faça seu trabalho não, porque você não chega lá, né? Faz o seu trabalho interno. Esquece, deixa de responsabilizar o outro. O terapeuta não tem que te curar. O canalizador não tem que te curar. É você pegar o que está sendo trazido, né? Uma imensidão de informação, de conteúdo de luz que está aqui. Não está chegando só luz, né? Está chegando luz em todos os aspectos, através de todos esses seres que estão aqui a serviço. Pega isso e integra. Quando a gente fala integrar, é você deixar a luz entrar em você, é você deixar a densidade sair, criar quantos de vácuo dentro de você, para o quanto de luz chegar. Porque essa luz que chega, agora aqui vamos dar um nó na cabeça aí, né? Tudo somos nós somos tudo. Então a luz que chega, ela não chega de fora, ela é nossa luz, que está sendo acionada. Só que aqui a gente tem essa dualidade, essa polaridade, então a gente diz assim, porque a luz está chegando, porque está chegando tanta luz ao planeta, porque o Sol, porque... Ok, isso tudo é uma forma da gente olhar para isso de forma que a nossa mente compreenda. Porque aqui a gente precisa compreender dessa forma, né? Mas tudo somos nós o tempo inteiro. Todos esses quantos de luz que está chegando ao planeta, todas essas esses flashes solares, tudo isso é a nossa própria luz, né? Cinturão de fótons é a nossa própria luz, está tudo sendo ativado ao mesmo tempo. Nós temos memória disso tudo em nós, o nosso DNA é completo e ele contém todos esses registros.
Então, quando a gente fala assim, vai acionar, vai ativar, é a gente mesmo nos ativando, só que a gente multidimensionalmente, não a gente, Beth ou Matheus, ou qualquer um de nós, né? Então, assim, eu, Beth, né, nessa personagem Beth, não tenho uma consciência da própria ativação que eu faço em mim a partir do meu eu superior, a partir dos meus outros fractais que estão em outras dimensões. Assim como eu também não tenho noção daqueles outros fractais que estão sendo trabalhados juntamente comigo e tendo toda a nossa condição sendo ajustada. Porque quando eu me trabalho aqui, quando eu acesso os meus espaços de luz, as minhas novas frequências, todos aqueles que estão mais ligados, imagina assim, se a gente reflete isso no planeta inteiro, no cosmos e até na fonte, imagine aqueles seres que estão mais intimamente ligados energeticamente a nós. Né? Esses seres que estão mais intimamente ligados a nós, que são os nossos fractais, que vieram da mesma mônada, né? Que passaram por esse mesmo processo de escolha, de fragmentação, eles recebem muito mais de nós. Então, nós estamos recebendo deles, eles estão recebendo de nós. Nós estamos em dimensões diferentes, nós estamos em linhas de tempo diferentes, nós estamos em universos paralelos diferentes. Todos interferindo em todos. Né? Então, eu posso captar deles, sim, porque sou eu. Então, se eu capto, né, daqueles que estão ainda numa frequência ou numa densidade maior, eu também capto daqueles que estão numa frequência e numa densidade mais sutil. E por que, então, eu perco tempo, tá? Entre aspas, gente, me ligando às energias que são mais densas, porque elas condizem mais com a minha experiência dessa personalidade, e não me conecto às energias mais sutis, que são daqueles que estão nas dimensões mais elevadas. Por quê? Porque eu acho mais difícil. E por que eu acho mais difícil? Porque a minha mente lógica não justifica isso. E ela Na não verdade, justifica é mais simples, porque ela né, não Beth? tem referência. Na verdade, é muito mais simples se a gente acreditar, porque o nosso natural é ir para a luz. Isso. O Então, nosso é um natural é fluxo que, a partir do momento que a gente acredita nisso, automaticamente o fluxo nos leva. Só que o quanto a gente está nessa estrutura, né, de crenças de que nós somos inferiores, nós somos os errantes, pecadores, taraná, taraná, e isso impede que a gente acredite que é possível transcender. E a gente teve uma estrutura de ascensão que foi criada na história da Terra, que foi muito elitizada, assim, e trazida para poucos, né? A gente foi construído uma crença ao longo da história da Terra que ascensionar era para um a cada geração, dois, né? E a ideia dessas novas luzes que estão chegando justamente é para romper isso. A gente passar a acreditar que a ascensão está disponível para qualquer pessoa que escolha fazer o processo. Isso, que escolha. Que escolha fazer o processo. Então, porque é uma escolha. É uma escolha de experiência, né? Eu já passei por todos os aspectos, sofrimento, dor, 3D, 4D que eu precisava, agora já foi, eu quero viver outras experiências de novo, eu quero ir viver 5D, eu quero viver 6D, 7D, 8D, não sei, mas, enfim, escolhi que agora já foi o meu momento dessa matriz, dessa barreira de frequência, e eu quero transcender isso. E só que enquanto a gente não a gente fica só no processo desse aspecto daqui e não conecta com essas questões superiores, o processo é mais lento, porque as vibrações daqui são mais devagar, né? Então, justamente conectar com essas frequências superiores para que acelere esse processo. Não vão fazer por nós, mas essa fusão energética, essa junção de frequência com esses seres, essas ativações que nós fizemos aqui, de DNA, essas ativações com andromedanos, com pleiadianos, com arcturianos, é justamente para ir fazendo esses novos downloads e ir substituindo essas estruturas. E é um processo gradativo, aí você vai substituindo ali uma crença, uma questão emocional, vai substituindo esses aspectos até que o teu consciente de luz seja
o percentual lá que é determinado para você transcender numa outra experiência, e ao longo disso, Beth, como é que é a nossa construção de maturidade, assim, para poder lidar com essa nova energia que chega? Eu percebo que a gente começa a receber uns poderes aí, né? A gente começa a cocriar muito rápido, a gente começa a manifestar o nosso pensamento muito rápido. Como é que é essa construção de personalidade, de maturidade para lidar com essa energia que está chegando? Eu acho que o processo de maturidade do ser, ele vai muito do quanto a gente está acessando do nosso coração. Né? O processo de maturidade do ser, ele é diferente do processo de maturidade do crescimento humano. Tipo, eu sou criança, eu passei pela adolescência, eu fui para a idade adulta, né? Eu envelheci, tá, 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 tá. No caso do amadurecimento espiritual, né, do amadurecimento do ser, ele passa por um processo intrínseco de abertura do coração. Né? É uma mudança total de comportamento e de perspectiva no aspecto humano dentro desse sistema da Terra. Não tem como nós fazermos uma transformação tão profunda de forma superficial. E a gente está acostumado a olhar a superficialidade. Né? A superficialidade é tudo aquilo que é o oba-oba. Né? Oba, tô construindo a nova terra, ai, a nova era. Isso tudo, gente, é romantização. Isso não é realidade. A realidade é uma vivência de uma experiência interna de expansão de consciência. A expansão de consciência ela se faz quando a gente vive a nova frequência. Não é quando a gente conhece racionalmente a nova frequência. Eu não amadureço quando eu conheço alguma coisa, eu amadureço quando eu vivo alguma coisa. Por isso que existe a vida, né? Justamente. E aí você falou dessa questão de que a gente tende a ir para a luz. Os pleiadianos trouxeram nesse trabalho que eu estou fazendo da ativação dos códigos pleiadianos a questão do ego, da alma e da consciência, né? Onde eles falam que o ego é a nossa personalidade aqui. O ego é a nossa sobrevivência. Se a gente não tivesse o ego, a gente não sobreviveria no planeta Terra. Né? Então, o ego é de suma importância para a gente viver. O ego é ruim? Não. O ego cumpre a função dele, mas o ego ele está baseado em experiências. Então, ele vai sempre analisar com a sua mente lógica, né, o que é melhor para você dentro do que ele reconhece como referências ou experiências vividas. No banco Esse de é o ego. dados. Vai É puxar um no banco banco de de dados. dados, justamente. A alma. A alma que se liga ao ego no momento da concepção é que vem do espaço. E é ela que tende a voltar para a luz. Então, a alma, ela está no coração. E ela quer sempre voltar para a luz. Ela está se direcionando para a luz o tempo inteiro. Né? Mas ela está presa ao ego. E nós, o que é que nós somos? Nós somos consciência. Uma fração nossa é a alma. Né? Então, nós somos além da alma. Nós somos a própria luz. Então, a alma tende a voltar para a consciência, que é a luz. Entende? O que a gente faz? A gente precisa organizar o nosso ego para que ele nos sustente de forma a nossa sobrevivência física. E não que ele esteja baseado nas referências da 3D, que são referências de competição, de poder, e que faz tudo para sobreviver acreditando na ilusão. Um ego estruturado, né, ele bem ajustado ao propósito da consciência, ele vai ser altamente benéfico. Porque ele, aliado ao cérebro, né, a nossa mente, ele vai estar servindo ao coração. Entendeu? Ele não vai estar mais na briga nem na disputa, ele vai estar servindo ao coração. É quando o amor entra
É quando o amor assume. E aí você diz assim, às vezes, mas você é um moleirão, você não brigou, aquilo era seu direito, era isso, era aquilo. Sim, eu preciso brigar mais, porque mesmo se eu sou amor, eu não preciso brigar. E aí eu não quero mais que nada da terra seja meu, entende? Eu usufruo das coisas que estão aqui, né, a serviço também. Porque as coisas também são energia e elas nos servem. E quando a gente olha para elas com amorosidade e com reconhecimento, né, elas podem nos dar muito, porque elas estão recebendo muito. Mas assim, o quanto a gente olha para a nossa casa, para o nosso carro, para o nosso celular, para o nosso computador, como coisas que nos servem, que estão a serviço do amor. Porque se nós estamos vibrando no amor, essas coisas estão a serviço do amor, né? O quanto este Mac aqui está a serviço do amor. O quanto os meus celulares estão a serviço do amor. O quanto o microfone novo está a serviço do amor, né? Então, assim, quando a gente começa a reconhecer essas coisas todas e ver que não é simplesmente matéria, né? E que nós não temos e não possuímos nada, tudo aqui está a serviço, eu estou a serviço, eu estou no propósito de servir a luz, né? Porque a minha essência, né, o meu ser veio com esse propósito de servir a luz, eu preciso estar ancorada nesse propósito e eu preciso estar alinhada. E se eu estou alinhada, as minhas ações precisam estar alinhadas, a minha vida precisa estar alinhada. Então a gente não pode falar e não fazer aquilo que a gente fala. Eu aprendi, na época que eu estava na doutrina espírita, né, que dizia assim, quando a gente prega, o ouvido que está mais perto da nossa boca é o nosso. É a Então, coerência, né? a gente fala primeiro para a gente. Né? E Sim. a gente fala, gente, do que está cheio o coração. Quando diz assim, porque fulano é tão amargo, aquele ser está em profundo sofrimento. Tem profundo sofrimento. Então, se Entender o que ele está tem passando. atitudes que você julga que estão lhe magoando, ame. Só isso. Cada um Não entrega tem o que tem. nada. É isso. Então, assim, todo mundo que julga, que critica, que está em dor, que está em sofrimento, está sofrendo. Porque quem está feliz não está magoando ninguém, não está ferindo, não está fofocando, não está julgando. A Tá felicidade vivendo. está muito além disso, muito além. A felicidade é do coração, é do ser. Não é a felicidade momentânea de você comprar alguma coisa. Ok, é muito gostoso quando a gente realiza um desejo de comprar uma coisa nova. Muito gostoso da gente ter uma roupa nova, um carro novo, uma casa nova, ou qualquer outra coisa que a gente deseja. É uma delícia isso. Mas essa não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é aquela que você está feliz sem ter precisado comprar nada. É aquela que você simplesmente está feliz. A gratidão verdadeira é aquela que você não tem Agradecer. nem por que agradecer. Você é só grato, né? É só grato. Eu, quando me deito, voltando para a Sananda, né? Quando eu me deito, e aí eu agradeço a ele todos os dias. E aí, às vezes, minha filha diz assim: tá falando alguma coisa, mãe? Eu digo: não, estou conversando com Sananda. Estou em reunião. Tem reunião constante, sabe? É assim. Eu tomei um sorvete que eu gostei, eu agradeço. Eu tomei um ventinho no rosto que eu gostei, eu agradeço. Eu, sei lá, subi e desci a escada aqui de casa 10 vezes. Eu agradeço, porque eu tenho saúde para descer e subir a escada 10 vezes e não ficar E a cansada de ficar gratidão de abre o nosso costas. campo, né? Ela vai abrindo o Não é nosso isso? campo. Justamente. Então, assim, a gratidão ela é um exercício da gente de reconhecimento, né?
ele só se dá a partir do reconhecimento. Eu só sou grata se eu reconheço, né? E aí eu reconheço o meu poder ilimitado de criação e de manifestação, e eu agradeço antes de receber. A gratidão E aí, faz quando eu parte desse manifesto, processo de criação, né? com certeza, com certeza. Eu sempre agradeci antes de receber. E aí, quando eu recebo, eu agradeço porque eu manifestei. Funciona bem, muito bem Funciona, isso. funciona. Com certeza. Por falar em gratidão, minha amada, quanta gratidão por ter você aqui conosco, poder Gratidão. compartilhar contigo dessa jornada. Estou muito entusiasmado para encontrar com vocês mais uma vez. Esse movimento Câmaras não é apenas um projeto extraordinário, mas também um encontro incrível que traz tanta energia pelo nosso encontro, pela nossa conexão, pelo fluxo de energia e também com as pessoas, né? A emoção de encontrar essas pessoas que estão aqui com a gente nos computadores, nos celulares, Sim. e pode se encontrar pessoalmente. Me emociona muito esses encontros no É presencial. Foi maravilhoso. uma coisa maravilhosa que vocês tiveram de poder dar essa oportunidade das pessoas de estarem na nossa presença e a nós estarmos na presença deles. É Sim. incrível, assim, e a gente percebe o quanto, quando a gente encontra com essas pessoas, o quanto tem uma conexão real, né, genuína, porque Sim. é um reencontro com todo mundo que participa É do verdade. evento. A gente está Isso. num sentimento de reencontro, assim, a gente se emociona assim de forma instantânea, sem um motivo aparente, a gente sente o arrepio, a gente sente a frequência, a gente sente várias coisas diferentes, cria-se ali um mundo paralelo, uma coisa muito incrível. Eu acho que é sem dúvida a experiência mais diferente assim que eu já tive na fisicalidade, sabe? O mais Eu diferente do concordo. padrão da Terra, assim, que eu já tive até hoje no físico, sem dúvidas foi o Câmaras. E se alguém ainda sente de estar com a gente, ainda consegue se inscrever, né, Betty? Tem É até o possibilidade. dia 15. Até o dia 15. Ai, maravilha, maravilha. Aproveita aí esse período de carnaval e já se inscreve. Você Olha falando aí. dessa experiência maravilhosa que é o Câmaras, eu outro dia estava dizendo exatamente essa mesma frase, né? O Câmara, o Câmaras, ela me trouxe um outro estado de presença em mim totalmente diferente, né? Desde o primeiro Câmaras, eu me sinto literalmente transformada quando eu acesso aquele espaço. Uhum. Você sente a mesma coisa, né? A gente se Sim, transporta para um outro espaço, porque a preparação, né, o que é ancorado ali, ele é muito grande, né? é muito bem. E a gente se mistura naquela energia. Eu disse, gente, eu nunca me senti uma showman, eu era uma pessoa que. É verdade, eu quase não Você tem que falava, ver eu a não Beth falava nem. fazendo um show, gente. A Beth é popstar da nossa turma. Gente, quando eu vejo, eu estou falando coisas, fazendo coisas, né? Levando as pessoas a determinadas Está. ações, atitudes que não são minhas habituais. Né? Eu sei que quando eu estou ancorando a energia dos meus outros fractais, mais especificamente do Asta, né? Isso se torna muito visível e grandioso ali naquele espaço, né? Mas Sim, assim, eu realmente muitas vezes não me reconheço. Mas o que é mais interessante é o quanto o processo é leve, o sim, quanto o processo é gostoso, né? E a gente dá muita risada, prazeroso. embora a gente faça um trabalho com uma seriedade, né, de alma, né, de respeito tão grande e profundo, É mas é tão protocolo de nave mesmo. O negócio é.
É protocolo de nave mesmo. É muito lindo, é muito lindo. E eu sou infinitamente grata a todo esse trabalho que a gente está fazendo com câmaras, porque eu tenho a certeza absoluta que nós estamos ancorando uma frequência muito alta no planeta. Muito, muito, muito alta no planeta. E as pessoas que estão indo, elas são confederadas. Todas Sim. elas têm o mesmo propósito de ancorar a luz. E elas Recebem, mas também estão a serviço, né? estão a serviço o tempo inteiro. Elas vão levar este quanto desta nova energia para outras pessoas. E isso é de suma importância, de suma importância. Então, é um trabalho para a luz. Né? Quem escolher receber dessa luz, desse novo quantum, dessa nova frequência, é muito bem-vindo, porque a gente forma uma egrégora linda e muito feliz. Gratidão, amada. Então, todos no convite para estar com a gente neste dia 17, 18 de De fevereiro, e fevereiro. depois nós teremos também um evento muito especial lá em Maceió, né? Sim! As datas estão confirmadas, dia 27 e Uau! 28 de abril, aqui em Ó, quem não Maceió. conseguir agora já se organiza, já pesquisa a passagem para Maceió, já vai se movimentando. Em breve a Isso, gente já vai abrir, já consegue se organizar bem para isso. você pagar parcelado, para você fazer o teu movimento com planejamento. Então, se você ainda não consegue nesse momento, já vai se planejando para estar lá em Maceió. Ah, mas eu sou do Sul, eu sou do Sudeste, eu vou esperar voltar aqui. Gente, vai, tá? Vai para lá porque a gente não sabe se vai ter outro, a gente não sabe Isso. se vai continuar, se vai voltar para cá, se vai voltar para lá, se vai para Maceió. Até porque vai ser um movimento turístico incrível, você vai ir para um lugar maravilhoso que você pode aproveitar durante esses dias também. Se você quiser ir um dia antes, pegar uma praia, a Beth indica para vocês lá umas praias muito bacanas para vocês Sim. aproveitarem. Né? Então, estou recebendo uma entrega aqui, Beth. Uma pequena campainha aqui. Vai atender a campanha, Matheus. Vamos finalizar então, meu anjo. Beijo Gratidão, para Matheus. vocês. Gratidão a todos. Até o Beijo no próximo. coração. E a Vamos gente se ver. encontra por aí, ó. Coração palpitando. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.